começar, mas ainda vou ver. 18 horas. Muito boa tarde a todos. É com grande prazer que, em nome do Gabinete de Estudos Aliciponenses, dou início a esta sessão mista, porque é presencial e é simultaneamente através do Facebook, o que pode chegar a muito mais pessoas, e é um dia muito especial. Primeiro porque estamos a recomeçar o nosso 10º ciclo de conferências luso-italianas, desta vez com o nome Os Mares dos Italianos. Como se vê aqui, o 10º ciclo, portanto já estamos com um belo ritmo de produção e de cooperação entre o Gabinete de Estudos Aliciponenses da Câmara Municipal de Lisboa e o CHAM da Universidade Nova, portanto com que colaboramos, e com a responsável máxima de tudo isto, diria mesmo um pouco na brincadeira, porque estamos a falar de uma pessoa muito amiga, a mãe de tudo isto, que é a professora Nunziatella Alexandrini, que é, entre outras coisas, nossa particular amiga desde há muito tempo e, em termos académicos, desde a sua formação em Bolonha e depois em Portugal, na Universidade Aberta, e depois do seu doutoramento na Universidade Nova de Lisboa em 2010, já quase que diria, não só uma portuguesa adotiva, mas mesmo, direi mais, uma lisboeta que vive certamente sente, tanto mais que a sua tese de doutoramento foi sobre os italianos na Lisboa do século XVI. Portanto, é uma pessoa que estuda profundamente a história de Lisboa e na sua relação com os italianos, nomeadamente na Igreja de Loreto, de que é também uma cuidadora máxima e que divulga a história dessa igreja de origem italiana, tão conhecida como é a Igreja de Loreto, e, além do mais, obviamente, é investigadora integrada no CHAM e tem muitas outras atividades e é uma grande especialista em tudo o que tem a ver com os italianos na sua relação com Portugal. Hoje temos a sorte de este 10º ciclo de conferências luso-italianas, em que a Câmara Municipal de Lisboa, através do Gabinete de Estudos Aliciponenses, colabora e que já teve uma sessão inicial na Sociedade de Geografia de Lisboa e vai continuar a ter uma outra na próxima semana na Academia de Marinha, e depois continuaremos aqui no Gabinete a acolher, sempre com tanto agrado, no nosso Palácio, embora evidentemente em situações muito limitadas e infelizes, mas enfim, a vida continua e a história continua e nós temos de cuidar da história. E precisamente hoje é um dia muito especial porque estamos a comemorar os 500 anos da chegada de Fernão de Magalhães ao Estreito de Magalhães, que deu o nome a Magalhães. Ele chamou-lhe de Todos os Santos, mas a verdade é que ficou com o seu nome de Magalhães. E é um dia muito particular para falar de Magalhães, por causa destes 500 anos, depois de 3 anos ele ter já deixado Lisboa. Ele teve a sua grande vida, parte da sua grande vida em Lisboa, foi a Magalhães, e depois foi para Sevilha e de seguida para o seu grande projeto, de que, se tivermos tempo, iremos falar um pouco depois da professora Nunziatella, porque hoje vamos falar de um dos homens, um dos 237 homens que embarcaram com Magalhães e com, precisamente, não, neste caso não é, obviamente, porque estamos nas relações com os italianos, não é um dos 34 portugueses, mas é um dos, talvez, 24, se não me engano agora a memória, 24 italianos que foram com o Fernão Magalhães, que é um mestre que eu penso que a professora vai esclarecer isso, mas é um mestre que o nome dele não é muito fácil de dizer, porque tem uma primeira parte que toda a gente se conhece, que é um homem que é um mestre de um dos navios de Fernão Magalhães, que é o Giovanni Battista. Depois eu penso que o outro nome dele é um pouco mais difícil de dizer, ele próprio, enfim, acho que há variantes, muitas variantes, na maneira como este Giovanni Battista
tinha o seu último nome, que é Ponzoroni. Portanto, eu penso que a professora Nuchatella nos vai dar o exemplo deste homem de Magalhães, este Ponzoroni, mestre, que tinha uma função importante na armada de Fernão de Magalhães, e revelando como se tratou de uma cooperação internacional fantástica, de 9 nacionalidades que estiveram a colaborar neste projeto que deu a primeira volta ao mundo e que mostrou a Terra tal como ela é. Daí que hoje ainda continuemos a falar de Fernão de Magalhães como um símbolo do início da mundialização, que está na origem da globalização. Se tivermos tempo, como digo, no fim, vamos ainda ver algumas imagens, precisamente por causa dos 500 anos do Estreito de Magalhães, algumas imagens que eu tirei do Estreito de Magalhães, que certamente serão um complemento final desta belíssima sessão em que vamos então ouvir a nossa grande amiga, a professora Nuchatella. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos presentes e boa tarde aos que nos estão a ouvir, possivelmente em direto. Hoje é um dia importante, como o professor José Manuel Garcia disse, porque é o dia 21 de outubro, há 500 anos a Armada de Magalhães estava a entrar no estreito que depois tomou o nome de Magalhães. E também este ano podemos festejar uma coisa mais pequenina, que são os 10 anos de conferências, de ciclos de conferências luso-italianas. Este ano, vou aqui gastar 2 palavras. Este ano o tema que faz de chapéu a este ciclo é os mares dos italianos. É um assunto bastante amplo e assim pensamos que este ciclo não vai acabar este ano, mas vai continuar no próximo ano. Eu, mais uma vez, devo agradecer o Gabinete de Estudos Lisbonenses, porque nos deu a possibilidade de continuar mesmo no meio de todas estas dificuldades. E também gostava de agradecer os outros apoiantes, a Embaixada de Itália, o Instituto Italiano de Cultura, a Sociedade de Geografia, onde teve lugar a primeira destas conferências. E este ano gostava particularmente de agradecer ao professor José Manuel Garcia, porque está na organização comigo e ajudou bastante e vai continuar a ajudar para que este ciclo se possa concretizar. Aqui, como podem ver, temos poucas conferências este ano, apenas 6, mas vamos ver se no próximo ano podemos continuar e podemos ampliar este tema que é inexaurível. Podemos dizer que é muito difícil de exaurir e com apenas 6 conferências. A próxima terá lugar na Academia de Marinha no dia 27 de outubro e ainda não temos os convites, mas depois poderão ver no sítio, no site da Academia de Marinha e também, se quiserem, posso enviar o programa. Agora, hoje, o tema que vou trazer hoje, que é um tema particularmente interessante para mim, que estudo a presença italiana, estudo tudo aquilo que tem a ver com a expansão portuguesa, com os italianos em Portugal, etc. E que começou há um ano, mais ou menos, quando me pediram para escrever um artigo sobre António Pigafetta. Tive que fazer uma pesquisa bastante demorada, na qual o professor José Manuel Garcia me ajudou imenso, e acho que
conseguimos dar algumas novidades sobre a vida desta personagem importante que é António Pigafetta e que graças a ele que temos conhecimento graças a ele e não só, mas graças a ele também que temos conhecimento desta magnífica viagem à volta do mundo. E neste período, nestes anos que vão de 2019 até 2022, comemoram-se, de facto, os 500 anos da primeira viagem ao redor do mundo. E já foram efetuados inúmeros eventos, começados também no ano passado, fizeram um grande encontro na Academia de Marinha, que teve como objetivo o de assinalar esta empresa espetacular através de diferentes abordagens. Com esta comunicação, pretendo assinalar alguns momentos desta empresa através da reconstrução do percurso de um dos tripulantes de um dos 5 navios que formavam a armada de Fernando Magalhães. É um assunto, estava a falar um pouco com o professor Garcia, enorme, não é? E, portanto, tentei esquematizar, pelo pouco tempo que temos, em 3 momentos. Um primeiro momento, irei falar da situação anterior à partida da Armada. É um momento que diz respeito às modalidades de recrutamento da tripulação, de modo a termos uma ideia de como estes tripulantes eram escolhidos. Uma segunda parte, que será focalizada sobre a personagem que é a protagonista desta apresentação, que é o italiano Giovanni Battista Ponzoroni, e uma terceira parte que é uma pista de investigação que lanço porque queria apresentar uma carta que o próprio Giovanni Battista Ponzoroni escreveu de Ternate e sobre a qual ainda poucos historiadores se debruçaram e sobre a qual ainda há muita pesquisa a fazer, mas que acho eu que é uma carta extremamente interessante, também porque dá microfone mais perto. É uma carta que dá a conhecer aspectos também íntimos da personalidade deste italiano. Aqui é o nosso Fernando Magalhães. É uma imagem que fotografei, que está, é um quadro que está na Academia de Marinha. É uma foto assim que consegui tirar, mas de baixo para cima, portanto não é uma grande vista, mas podem ter uma ideia. A 20 de setembro, portanto, de 1519, 5 navios, chefiados pelo capitão português Fernando de Magalhães, deixaram o porto de São Lucar de Barrameda. Os 5 navios eram a Trinidade, Santo Antônio, Vitória, Concepción e Santiago, com a bordo uma tripulação de 237 homens, divididos entre pilotos, mestres, carpinteiros, calafates, grumetes, pajes e sobressalentes. A Armada tinha deixado Sevilha. A Armada tinha deixado Sevilha a 10 de agosto de 1519. Tinha descido o Guadalquivir até chegar a São Lucar de Barrameda, onde ficaram até 20 de setembro para abastecer os navios e preparar a partida. No que diz respeito às nacionalidades, é evidente que a tripulação era constituída maioritariamente por espanhóis, 139, sendo que um número considerável de estrangeiros também estava incluído. A comunidade estrangeira estava composta por portugueses, italianos, que eram 26, franceses, gregos, flamengos, alemães, africanos, irlandeses, um inglês, um de Goa, um malaio, um mestiço luso-brasileiro e um mestiço hispano-índio.
Este número, no entanto, varia conforme a interpretação dos documentos, mas eu sigo o que eu tenho como certo o número de 237 tripulantes, porque é o que Pigafetta escreve. E o Pigafetta fazia parte da tripulação, portanto era testemunha ocular, mas também devemos ter em atenção que a 5 de maio de 1519 o rei envia aos oficiais da Casa de la Contratación, que era a instituição que devia ocupar-se dos preparativos da viagem, uma carta na qual estava escrito que eu vos mando que não consintais ni deis lugar que vayan na dicha armada por nenhuma causa que sea, mas de los dichos 235 hombres. Portanto, o rei tinha dito que tinha proibido alistar mais do que 235 homens. Portanto, isto combina com o que o Pigafetta diz. Esta armada, portanto, parte e estava prestes a efetuar uma empresa que teria mudado o curso da história. Porque foi com esta armada, não toda, mas que teve lugar a primeira viagem à volta do mundo. Uma empresa, portanto, maravilhosa. No entanto, o objetivo da armada não era o de efetuar a volta ao mundo, mas era um objetivo prettamente comercial. Esta viagem, passados 3 anos, a 6 de setembro de 1522, regressou ao mesmo porto de São Carlos Barrameda apenas um dos 5 navios, a Vitória, com 18 homens, entre os quais 2 italianos, Martino de Giudici, de Salona, e Antonio Pigafetta, de Vicenza. E é através da relação escrita por Antonio Pigafetta que temos notícia desta viagem. A esta relação, naturalmente, temos que acrescentar outras fontes de arquivo. Todavia, os supérstite desta magnífica viagem não foram apenas os 18 homens que chegaram na nau Vitória a 6 de setembro de 1522, mas foram 35 pessoas que chegaram depois em tempos diferentes. 35 homens dentro dos 237 embarcados, entre os quais 20 espanhóis, 4 gregos, 4 portugueses, 3 italianos, 2 alemães, 1 francês e 1 flamengo. Agora vamos tratar de como era escolhida a tripulação e quanto tempo foi preciso para organizar estes 5 navios. E, muito rapidamente, vamos contextualizar como é que esta viagem teve lugar a partir do momento em que Fernando Magalhães chega a Sevilha, a 20 de outubro de 1517. Em Sevilha, portanto, chega a 20 de outubro de 1517, exatamente 2 anos, precisou de 2 anos para preparar esta armada. Em Sevilha, naturalmente, Fernando Magalhães não chega a Sevilha, estava sozinho, mas estava bem rodeado de pessoas conhecidas, entre as quais membros da Casa de Bragança com quem tinha tido relações nos anos passados, nos anos anteriores. Aqui, apesar de não ser estritamente importante para aquilo que nos leva aqui hoje à tarde, isto é, sobre a pessoa de Giovanni Battista Ponzoroni, temos que ter em atenção que isto é para ver a rede de relações que existiam. Em Sevilha encontrava-se Dona Isabel Henriques, na corte da qual estava Dona Briolândia Muniz, que era irmã
que era cunhada de Cristóforo Colombo. E, portanto, era tia de Diogo Colombo, o qual Diogo Colombo mantinha relações bastante estreitas com Leone Pancaldo, o qual Leone Pancaldo era também de Savona e estava embarcado no mesmo navio da Trindade, a Trindade, juntamente com Giovanni Battista Ponzoroni. E tiveram passaram parte de vida, acontecimentos tristes em conjunto. Mas esta é outra história. Mas isto é só para dizer que havia uma série de relações que é importante sublinhar. A ideia de Fernando Magalhães era organizar rapidamente a armada e partir para esta empresa. Mas, muito cedo, apercebeu-se das dificuldades em encontrar homens. Meu amigo está a ouvir mal no Facebook. Aqui. O Próximo mesmo perto da boca, assim, o microfone. Portanto, o Magalhães queria preparar esta armada e queria partir, mas muito rapidamente apercebeu-se que teria sido impossível preparar tudo nos tempos em que tinha estabelecido. Ele pensava tentar partir a 25 de agosto de 1518. E esta dificuldade é patente num documento importante que tem a data de 9 de agosto de 1519. E o título já é elucidativo do assunto contido. Informação hecha a pedimento del comendador Hernando de Magallanes para hacer constar a la gente que alistó para su armada. Este é um documento publicado na coleção de documentos inéditos por José Toribio Medina. E trata-se de um interrogatório que o próprio Magalhães dirigiu a 6 testemunhas reunidas para o efeito. Entre estas 6 testemunhas havia 3 mestres italianos, e entre 3 mestres italianos havia Giovanni Battista Ponzoroni. O que é que Fernando Magalhães queria fazer? Qual era a razão para este interrogatório? Fernando Magalhães queria apresentar aos oficiais da Casa da Contratação a razão pela qual tinha sido obrigado a contratar estrangeiros. E as perguntas formuladas pelo capitão Magalhães e dirigidas às testemunhas deviam, de certo modo, através das respostas das ditas testemunhas, justificar as motivações que levaram a alistar estrangeiros. Aqui retirei 3 das 9 perguntas que o Fernando Magalhães fez a estas testemunhas. Fernando Magalhães pergunta: item, si sabem que assim mesmo eu, el dicho capitán, mandé a Baltasar Genovés, mestre del navío Santiago de la dicha armada, que fuese asimismo a Málaga, con dineros que le di para que hiciese gente en la dicha ciudad para la dicha armada. Outra pergunta: item, si sabem que asimismo enviei a Juan Bautista, o nosso Ponzoroni, mestre de la nau capitana, a Cádiz 2 vezes con dinero para que hiciese gente en la dicha ciudad de Cádiz. Ítem, si saben que por defecto de no se hallar naturales para la dicha armada, se recibieron algunos extranjeros, así griegos como venecianos, genoveses, sicilianos, franceses y portugueses, para grumetes. Y si se recibieron fue con acuerdo de los dichos mestres por ser personas hábiles. Daqui percebe-se que
é importante, percebe-se que Giovanni Battista Ponzoroni foi enviado 2 vezes pelo capitão Magalhães a Cádiz para procurar pessoas, gentes que se pudesse alistar. E também podemos retirar outra notícia. Os grumetes estrangeiros não eram escolhidos ao acaso, mas eram avaliados pelos próprios mestres. Então, na nau capitã, a Trindade, para além do mestre Giovanni Battista Ponzoroni, faziam parte mais 11 italianos, 10 dos quais eram provenientes da Ligúria, e um era de Vicenza, que era o Antonio Pigafetta. Como podem ver, a proveniência destes homens expertos da arte de navegar vinham, sobretudo, da parte apoente de Genova. Sestri Ponente, Varazze, Recco, Sestri Ponente, Savona, Porto Maurizio. De fato, esta parte apoente de Gênova. Nas praias que podem ver entre Savona e Varazze, era uma zona muito importante para a construção naval, sendo que nessa zona se construíam os melhores navios do Mediterrâneo Ocidental. E de resto eram conhecidas as técnicas e os conhecimentos marítimos de peritos na arte de navegar oriundo destas zonas, que, situada ao ocidente de Gênova, tinha como pilar Savona e estendia-se até Impéria. No que diz respeito ao nosso Giovanni Battista Ponzoroni, sempre através do documento, isto é, do documento que trata do interrogatório que Fernando Magalhães fez às 6 testemunhas, sabemos que teria nascido por volta de 1469, porque ele diz ter mais ou menos 50 anos. E, através do mesmo documento, sabemos que tinha conhecido o Fernando Magalhães há 10 meses atrás, portanto, por volta de outubro, novembro de 1518. E, portanto, podemos também pensar e supor que possa ter sido um dos primeiros a se alistar na Armada. Ponzoroni, no entanto, através de outros documentos, sabe-se que teve um papel muito importante na organização da própria Armada, e não só na organização do navio Trindade, mas também também dos outros navios, e sobretudo da Santiago, onde estava alistado o filho dele, Domenico Ponzoroni. O fato dele ter ido a Cádiz para procurar pessoas para se alistar na Armada, também podemos pensar que possa ter alistados pessoas ou marinheiros que ele conhecia. E também podemos conjecturar que estes largos meses de relações com o capitão fizeram com que se criassem laços de confiança e de amizade entre os dois. O cargo que Ponzoroni desempenhava na nau Trinidade era o cargo de mestre, e estava, em termos de responsabilidade, em terceiro lugar após o cargo do capitão e após o cargo do piloto Esteban Gomes. Aqui podem ver a viagem da Armada de Fernando Magalhães até a morte do capitão Magalhães.
para além do capitão, morreram mais 8 tripulantes. A 8 de novembro de 1521, aqui é a ilha de Mactan, onde a 8 de novembro de 1521, os 2 navios, Trindade e Vitória, chegaram a Tidore e Pigafetta scrive: Venere, a 8 di novembre del 1521, 3 ore innanzi lo tramontare del sole, entrassimo in uno porto d'una isola detta Tadore e sorgendo appresso terra in 20 braccia descaricassimo tutta l'artiglieria. Portanto, aqui podem ver a ilha de Tadore. Portanto, o Magalhães já tinha morrido e aqui o Elcano, Gonçalo Gomes Espinosa e o Giovanni Battista Ponzeroni tiveram um papel muito importante nas relações com os naturais e com os senhores locais. Conseguiram também carregar de especiarias os navios. Aqui podemos, falaremos disso depois, quando iremos ler a carta que Giovanni Battista Ponzeroni scrive de Tidore. Na altura da partida, todavia, aperceberam-se que a Trindade estava com problemas porque entrava água no navio e por isso foi decidido que a Vitória devia partir sozinha, chefiada pelo Elcano, e a Trindade teria ficado para ser ajustada. Esta aqui é uma imagem que retirei do colóquio que foi feito na Academia de Marinha, que achei bonita. A Vitória que diz adeus à Trindade no sábado 21 de dezembro de 1521. Aqui os 2 navios se separam, a Trindade fica em Tidore e a Vitória segue para regressar para casa. A Vitória parte, portanto, com 47 homens a bordo e foi daqui, de Tidore, que Ponzeroni scrive uma carta para um nobre senhor de que, todavia, não diz o nome. Foi decidido dividir os 2 navios, a Trindade ficava em Tidore e a Vitória prosseguia a viagem dela. E, portanto, os que ficaram em Tidore escreveram cartas para que pudessem ser entregues aos que estavam em casa. E isto adiou um bocadinho a partida da Vitória. A carta de Ponzeroni estava dirigida a um não identificado nobile signore. Nela, como veremos, o antigo mestre, porque depois aqui era já general da armada, contava os acontecimentos, dando a conhecer aspectos interessantes da sua personalidade e do sítio onde se encontrava. Esta carta ainda não foi tida na devida atenção pelos historiadores e temos apenas uma tradução feita e publicada pelo José Toribio Medina, mas não temos o original, que supomos ser em italiano. Chegados a este ponto, a Vitória segue o seu curso e regressa, como já tivemos ocasião de dizer, a 6 de dezembro de 1522 a Sanlúcar de Barrameda, completando a volta ao redor do mundo com os 18 superstícios. Entretanto, a Trindade permanece 3 meses em Tidore para fazer as reparações e a 6 de abril de 1522 parte ao comando do Espinosa. A partir deste momento, uma grande desgraça para todos estes tripulantes. A navegação no Pacífico foi muito problemática, foram capturados pelos portugueses chefiados por Antônio de Brito, foram conduzidos a Ternate, depois de alguns meses foram conduzidos a Malaca,
ficaram prisioneiros até final de 1524, depois a Cochin, depois ficaram mais 10 meses tratados muito mal, e dois deles, o Pancaldo, Leone Pancaldo e Giovanni Battista Ponzeroni, tentaram fugir embarcando-se às escondidas, mas foram apanhados e entregues às autoridades portuguesas de Moçambique. Aqui o Ponzeroni, no final de 1525 ou início de 1526, morre porque já estava cansadíssimo e já tinha problemas de saúde grave porque os maus tratos foram enormes. Enquanto que Pancaldo consegue regressar a casa, e temos muitas notícias numa declaração que ele fez em Valladolid em 1527. Temos notícias de tudo aquilo que ele tinha passado com o Giovanni Battista Ponzeroni. E agora queria ler a carta que acho importante, a carta che Giovanni Battista Ponzeroni scrive de Tidore a 21 de dezembro de 1521 e que entrega à tripulação da Victoria que tinha deixado a ilha e que tinha regressado a casa. Esta é a tradução espanhola, não temos a tradução italiana. Foi traduzida em italiano está publicada em italiano, mas de uma tradução espanhola, portanto não temos o original italiano. E está dirigida a um nobile signore que supõe-se que fosse Pedro Mártir d'Anghiera. Después de besarle la mano, quedo al servicio de vuestra gracia y ha de saber como el capitán general fue muerto en una batalla que tuvo lugar en sitio que se llama Marta, mas aqui foi seguramente por Medina Piumal. Portanto, aqui fala da morte do capitão Magalhães. E depois de sua muerte, hicimos capitán el piloto Juan López Caravallo, João Lopo de Carvalho, português. Y viendo que no hacía cosa que fuese en servicio del rey, resolvimos, yo y Juan Sebastián del Cano y toda la gente de quitarle el mando e hicimos capitán a Alonso Gómez de Espinosa de la nave Capitana y a Juan Sebastián del Cano de la nave Victoria. Y aquí que Juan Sebastián del Cano, capitano de la nave Victoria, regresa a Sanlúcar de Barrameda. Y a mí hicieron general de la Armada. Y llegando a Maluco nos hallamos en gran fatiga y surgimos en una isla que se llama Tindore, que es una de las 5 islas que posee cierto rey, que es el mejor, virtuoso y más leal de todos, y parece tener mucho afecto al rey de Castilla. Porque en proponiéndole cualquiera cosa que atañe al servicio del rey, la ejecuta en persona. En la isla de Maluco me parece que todos se hallan al servicio del rey nuestro Señor. Y le hemos dado cartas a intento de que ningún portugués le haga daño. Y él también nos ha dado carta para el rey nuestro Señor, cujas ilhas son riquísimas de clavo que se cosecha cada año, teniendo de cosecha al año 10 quintales de clavo. Y hay otra isla cercana que se llama Banda, en la que anualmente se cosecha 1500 quintales de nueces moscadas y de macis. Señor, todo lo que por gracia pedimos a nuestro Señor se ha descubierto. Habremos también de contar muchas islas que todos los años producen mucho trigo y estas son sin número. Y descubrimos otra isla que tiene mucho oro y mucha canela, y por un peso de hierro nos dan 20 libras de canela y de oro. Nosotros habíamos cargado el clavo para partirnos, y cuando quisimos hacerlo se descubrió una vía de agua, y aquí fala do dano que o navio sofreu,
que era de 4 palmos e não podíamos remediá-la por dentro nem por fora, e assim nos foi preciso quedar-nos. E resolvimos mandar adelante a la nave Victoria para que não perdesse tempo e levasse las nuevas al Rey mi Señor. Y nosotros quedamos aquí, donde espero en Dios haber alistado la nave dentro de 50 dias. Mas não foi assim, porque ficaram ali durante 3 meses a mais. Y venir por el Darién, donde Andrés Niño hizo las naves, y de allí por terra firme, para dar las nuevas al Rey mi Señor. Non digo más por la presente, rogándoos que hayáis por encomendado al hijo mío que va nesta nave. Portanto, o filho deles, Domenico Panzeroni, estava na nau Santiago e depois regressou não, porque morreu depois em Cabo Verde, mas estava com a tripulação do navio Vitória. Eu os envio um papagaio, e por si se muriere, eu levo outro. Não há mais que dizer a Vuestra Senhoria, e o Senhor os guarde. De Maluco, de la isla de Tendore, a 21 de dezembro de 1521, capitão de Pons, piloto e capitão da nave. E, portanto, eu acho que esta carta merece ser juntada às outras cartas que quer o Giovanni Battista Panzeroni escreveu juntamente com o Leone Pancaldo e com toda a outra documentação para redesenhar ou para aprofundar um pouco a história desta viagem ao redor do mundo. Esta carta foi depois publicada, foi em 1889 e Medina, acho que também é 88, 89, em italiano, mas é uma tradução. Eugen Gelcic, que encontrou nos ricos arquivos de Ragusa as cópias de 2 cartas que se referem à célebre viagem de Magalhães. Uma de Elcano, de 6 de dezembro de 1522, e outra, que é esta, de Giovanni Battista Panzeroni. Como chegaram a Ragusa, não se sabe. O tradutor que traduz estas cartas em italiano, mas é uma tradução do espanhol. Portanto, terá o Panzeroni escrito em espanhol? Eu duvido. Penso que tenha escrito em italiano, depois foi traduzida em espanhol e depois alguém que foi à corte de Espanha encontrou a carta e fez a tradução em italiano, mas do espanhol. Portanto, ainda falta encontrar o original desta carta, que eu acho que possa ser. Hoje, queria aqui, não consigo. E hoje são 500 anos da passagem. Queria aqui mostrar-vos, ler convosco aquilo que o Pigafetta scrive a proposito disso. Poi andando a 52 gradi al medesimo polo trovassimo nel giorno delle 11.000 vergine uno stretto, e il capo del quale chiamammo capo delle 11.000 vergine per grandissimo miracolo. Questo stretto è lungo 110 leghe, che sono 440 miglia, e largo più o manco de mezza lega, che va a riferire in un altro mare chiamato Mar Pacifico, circondato da alte montagne, da montagne altissime caricate di neve. Obrigada. Muito obrigado, professora Nochatella. Foi um prazer ouvi-la e ouvir falar de Magalhães e do nosso Pigafetta, que é o narrador oficial, quase, e amigo e admirador do final de Magalhães. Eu penso sempre que é de citar a frase do Pigafetta quando morreu o Fernão Magalhães, em que ele disse que morreu o nosso sol.
era de tal forma admirador do Fernão Magalhães que para ele era o sol que acabava com a morte do seu capitão. Eu não sei se há pessoas que queiram fazer perguntas, estamos sempre abertos para continuar o colóquio, ao fim e ao cabo, alguma pergunta específica que queiram fazer sobre o nosso mestre ou sobre algum outro aspecto que queiram perguntar. Eu, se quiserem, posso mostrar algumas imagens enquanto alguma questão possa surgir. Eu iria só pedir à professora Nechatela se não se importava, só para, como fez uma citação de Pigafetta tão bonita sobre o Estreito de Magalhães, eu aproveitava precisamente a ocasião de se falar nessa beleza, em que o Pigafetta diz que é o estreito mais bonito do mundo, e eu acredito que o seja, precisamente só para fazer uma revisão da matéria dada nestes 500 anos tão importantes que temos de comemorar como podemos em nome da nossa história do mundo, porque é a história de Portugal, porque ele era português, mas também porque é do mundo, embora estivesse ao serviço dos espanhóis. Portanto, a professora Nechatela mostrou há pouco uma das imagens do Magalhães, são as duas que se conhecem mais antigas deste homem muito austero e duro que era Fernão Magalhães, Lisboa, onde ele viveu grande parte da sua vida, depois de ter ido do Porto, foi aqui, esta Lisboa grandiosa, onde ele concebeu o projeto em 1516 de ir até ao Ocidente para chegar às Molucas, para se vingar do rei Dom Manuel, que não lhe deu aumento do seu salário, nem o deixou ir com o seu serrão às Molucas, onde ele queria ir. E, portanto, ele em 1516, 1517 começou a planear essa viagem e foi para a Espanha servir o Carlos I de Espanha, depois Carlos V Imperador, que ele deixou esta Lisboa grandiosa, manuelina, que estão a ver nestas belíssimas imagens. Ele levou consigo um mapa que depois foi aperfeiçoado em Sevilha, em 1519, pelos cartógrafos Pedro e Jorge Reinel, que mostra o mundo tal como ele conhecia, e vê-se no meio do mapa o Brasil, como ele era conhecido até ao Rio da Prata, e onde ele pensava que depois podia ir descobrir o Pacífico, mas não aconteceu isso, teve de chegar muito mais longe. Está o Rio da Prata a cerca de 34 graus, e ele teve de ir até aos 52 e estava disposto a ir até aos 75 graus. Portanto, isto era quase ir até ao Polo Sul, até encontrar a passagem. Este é o mapa que eu concebi para mostrar que ele deu a volta ao mundo, porque primeiro tinha ido com os portugueses e depois com os espanhóis, tenho falado sobre isso. Neste momento o que interessa é que, ao fim e ao cabo, primeiro ele serviu sob o rei Dom Manuel, depois pôs-se ao serviço do jovem com 18 anos, Carlos V, que tinha acabado de chegar ao trono de Espanha. Portanto, ele fez a sua grande viagem desde Sevilha e depois passando por Rio de Janeiro, até conseguir chegar então ao Estreito de Magalhães, que há 500 anos descobriu. E é mais para só o pretexto, esta é a imagem do Pigafetta, que ele fez uns mapas um bocadinho toscos sobre esta viagem, e fez portanto, durante mais de um mês andou a explorar os 600 quilómetros do Estreito de Magalhães, a partir do Cabo das Virgens, onde ele chegou há 500 anos, e depois, de 28 de novembro, começou a sua viagem a explorar o Pacífico, o maior oceano que até então nunca tinha sido navegado. E, bom, isto é só o pretexto para vos mostrar umas belíssimas imagens que eu tirei em outubro de 2019, quando tive a sorte de ir a Ponta Arenas e no navio da Armada Chilena, realmente comprovar que o Pigafetta tinha razão, que apesar do muito frio, era sempre 0 graus e muito vento, é muito frio, estas belíssimas imagens que encantaram há 500 anos o Pigafetta são mesmo verdadeiras, e de facto é um ambiente fabuloso que se vê pela beleza admirável destas montanhas, em que foi preciso muita resistência para vencerem o frio. Eles conseguiram se abastecer muito de peixe, sardinhas, água,
e o aipo, que era uma substância com vitamina C que lhes permitiu aguentar grande parte da viagem, embora passassem muita fome no Pacífico e muita sede, mas mesmo assim, como aqui recolheram muito aipo e muitas sardinhas e muito peixe, eles conseguiram de facto ir daqui, digamos assim, enquanto andaram aqui no Estreito e demoraram mais tempo porque neste Estreito de Magalhães fugiu-lhes nau Santo António por traição do português Estevão Gomes, que decidiu fugir para Sevilha, e deixou o Fernão Magalhães com mais 2 navios. Um já se tinha naufragado, a Santiago, e portanto ele seguiu com os 3 navios por estas montanhas, avistando sempre. É uma navegação bastante difícil porque há as correntes muito fortes, ventos frios muito fortes, mas ele conseguiu realmente, embora tivesse de esperar bastante tempo porque andaram à procura da nau Santo António, mas conseguiram fazer os 600 km em pouco mais de um mês. Não seria necessário tanto tempo, mas tiveram esse percalço na viagem, mas pelo menos tinham uma bela paisagem onde puderam, e era aqui nesta paisagem maravilhosa que era suposto o nosso Presidente da República e o Rei de Espanha estarem hoje a comemorar os 500 anos da chegada do Fernão de Magalhães, tal como nós teríamos a pensar fazer umas grandes jornadas, talvez ainda possamos fazer nos 500 anos da morte de Fernão de Magalhães, em 27 de abril de 2021. Não sei se conseguiremos fazer, se não, mas nem o Rei de Espanha, nem o Presidente de Portugal tiveram ali, embora os chilenos tenham lá posto uma cruz gigantesca de 10 metros de altura a comemorar o sítio onde ele esteve, no chamado Rio das Sardinhas, e onde eles admitem que se poderia ter dito a primeira missa. Portanto, podemos dizer, isto é para provar que eu estive lá, aqui em Punta Arenas, estive mesmo lá, e aquilo é Punta Arenas, que é a única cidade que há por lá, e que é uma cidade muito, muito interessante, mas muito simples, e que as pessoas lá, eu reconheço que seja difícil viver lá com tanto frio, e mesmo assim, em outubro, quando eu estive lá, no ano passado, e quando Fernão Magalhães esteve há 500 anos, mesmo assim não era muito mal, porque já estava, digamos, o verão, porque no inverno nem quero imaginar como é que será. De facto, estes mapas que foram feitos a seguir a passar o Estreito de Magalhães permitiram conhecer a imensidade à esquerda do Pacífico. São os mapas que foram feitos logo a seguir ao regresso de Sebastião de Elcano a Sevilha, em que se mostra de facto que o Fernão Magalhães conseguiu pela primeira vez mostrar a imensidão desse Pacífico. Portanto, e depois houve a grande disputa sobre se as Molucas eram espanholas ou portuguesas, que se concluíram no Tratado de Saragoça em 1529, mas de facto, e é o grande drama de Fernão Magalhães, para o ano poderemos voltar a falar nisso quando ele morreu, Fernão Magalhães terá reconhecido que errou e que, ao contrário do que ele dizia, que as Molucas eram do rei de Castela, não, eram do rei Dom Manuel, de facto, e Francisco Albo, outra fonte, além do Pigafetta, que é muito rigoroso nas informações, ele disse que, de facto, as Filipinas estavam a 189 graus do Amazonas, que era o limite do Tratado de Tordesilhas, e, portanto, essa parte do mundo já seria portuguesa. Bom, mas o que interessa é, de facto, ficarmos com esta lição da beleza admirável de um território inóspito no fim do mundo, que era literalmente o fim do mundo, porque tinha havido um outro fim do mundo, que era Sagres, onde o infante Dom Henrique acabou por morrer em 1460 e que era o símbolo do fim do mundo da Antiguidade, e este era um outro novo fim do mundo que o Fernão Magalhães, 100 anos depois do infante Dom Henrique ter começado os descobrimentos a partir de Lisboa, ele tentar começar, porque eles só descobriram-se a partir de 1434, mas em 1420 há exatamente, eu aproveito a ocasião para partilhar sempre esta noção que eu tenho andado a defender, que os descobrimentos começaram há 600 anos, em 1420, quando se redescobriu a Madeira, provou a Madeira em 1420. Este momento é fantástico, porque os descobrimentos começaram há 600 anos e terminaram há 500 anos, quando praticamente o caminho fica aberto para, evidentemente ainda faltava a longa e difícil viagem de 3 meses e pouco mais de 3 meses até às Filipinas, do Chile às Filipinas, mas de facto o mais difícil foi vencer, e o Fernão Magalhães
antes de ter ido para Sevilha, quando saiu aqui de Lisboa, aborrecido com o seu rei Dom Manuel em 1517, ele de facto queria chegar a este sítio e chegou com muita dificuldade, com muito sacrifício, depois de sofrer imenso na Argentina, onde teve de esperar quase 5 meses por tempo. Ele, passado mais de um ano de ter sido de Espanha, ele conseguiu então chegar aqui e então ele chorou de alegria, literalmente, diz o Pigafetta, que nós acreditamos, que, tal como ele dizia que isto era o mais bonito estreito do mundo, que o Fernão Magalhães chorou quando percebeu mesmo. Ao princípio eles não sabiam muito bem se acreditavam se era ali a passagem ou não, mas não havia dúvida. No rio de água doce, como andavam sempre a descobrir de rios de água doce, não. Este era profundo, de água salgada, com correntes fortes, não podia ser rio. Portanto, era mesmo a passagem que eles tinham andado à procura durante mais de um ano e que o Fernão Magalhães, só com a sua tenacidade, que o Pigafetta também diz, ninguém acreditava que houvesse tal passagem, só ele, Fernão Magalhães conseguiu esta proeza. E por isso eu aproveitei o facto de poder dar mais algumas palavras a enriquecer a belíssima comunicação de um exemplo concreto destes, não sei se 24 ou 26 italianos, que foram com o Fernão Magalhães, mas de facto depois dos portugueses, e parte dos portugueses iam disfarçados de espanhóis, atenção, não iam, porque o Carlos V tentou limitar os portugueses, mas houve alguns que se disfarçaram, diziam que eram espanhóis, depois é que se descobriram que eram mesmo portugueses, e daí que tenha havido muita confusão sobre os portugueses e os italianos. Há um ou dois que não se tem bem a certeza se foram ou não, mas de facto há uns bem identificados. Este Batista era de facto um dos mais importantes. Infelizmente morreu em Moçambique, mas enfim, tal como outros italianos, foi decisivo na viagem, quer o Pigafetta, que escreveu a viagem e que teve a sorte de sobreviver, quer outros que escreveram também sobre a viagem. São homens que colaboraram e que merecem e deveriam estar naquilo que eu digo sempre, que deveria ser um grande memorial que deveria haver, pelo menos em Lisboa, a estes homens heroicos que estiveram ao lado do Fernão Magalhães e que deram a primeira volta ao mundo. Portanto, eu penso que este exemplo concreto que a professora Nunes Chatela deu aqui, com tanta informação sobre um destes homens decisivos, um líder, um chefe da expedição, merecem ser bem lembrados, e foi uma sorte muito grande esta coincidência feliz dos 500 anos de Magalhães ter chegado ao Estreito de Magalhães, precisamente, que ele chamava-lhe, como disse há pouco, o Estreito de Todos os Santos, Canal de Todos os Santos. Depois é que os mapas, a partir logo de 1525, começaram eu tinha aqui um mapa que, entretanto, isto parece que bloqueou. Tenho aqui, este é o primeiro mapa, já que tem a coincidência de ser o primeiro registro do nome do Estreito de Magalhães com o nome de Estreito de Magalhães, que é aqui, portanto, em baixo, aqui neste sítio, não se percebe aqui bem, mas aqui está a dizer Estreito de Fernão de Magalhães, em português, Fernão de Magalhães, porque o autor deste mapa era um português, Diogo Ribeiro, que foi, tal como era tudo cartógrafos e pilotos portugueses que estavam ao serviço de Fernão de Magalhães, e este Diogo Ribeiro também foi ao serviço e ficou lá em Sevilha, enquanto que o Jorge e o Pedro Reinel, que eram os mais importantes, vieram para Portugal. Este ficou lá e fez este belíssimo mapa, depois do regresso do Sebastião de Elcano, em que achou por bem, penso eu, que terá sido ele, não sei, em 1525, passado poucos anos do regresso em 22 do Sebastião de Elcano, homenagear e tirar o nome de Canal de Todos os Santos para passar-lhe a chamar, como a gente hoje lhe chama, passados 500 anos, Estreito de Magalhães. Portanto, a nossa professora Nunes Chatela está de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma comunicação que queiram fazer, ou perguntas à doutora Nunes Chatela ou a mim? Portanto, a professora com certeza poderá responder ao que puder, e eu também, se quiser, para partilhar um pouco este momento histórico que estamos a viver. Não sei se ficaram esclarecidos. E o tempo não é muito grande, infelizmente. Enfim, esperar então
para uma próxima ocasião e foi um prazer. Muito obrigado, professora Nuchatela, por nos dar o prazer deste convívio. Muito obrigado. Obrigada.